Deus sempre me diz assim, faça. Esse é o processo. Deus sempre diz, faça. Aí começa aquele incômodo por aquele projeto novo. Fica aquela coisa inquieta. E eu sempre perguntei a Deus, e como será? Até hoje, nesses anos todos, Ele nunca me disse como seria. Então, não se preocupe não. Não vai ser a você que Ele vai dizer como será. Ele nunca me revelou o processo. Hoje, depois desses anos todos, hoje eu tenho muita clareza. E que bom que Ele não me diz. Porque provavelmente se Ele me dissesse o processo, eu desistiria. Se Deus me falasse com clareza como seria, eu provavelmente desistiria. E hoje eu não gostaria de ter desistido. Entenda? Por isso que Ele só diz o faça, Ele queima no coração. Mas Ele também dá outra coisa. Ele dá a certeza da vitória. Eu te pergunto, você tem a certeza da vitória? Se não tem, nem me responda se tem ou se não tem. Se não tinha, a partir de hoje tenha. Quem caminha em Deus, uma coisa ele tem, a certeza da vitória. Escreva, diga, eu tenho a certeza da vitória. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus nunca diz o processo. Ele sempre dá dois envios. Faça. Ide. Entendeu? Ele tem sempre um envio. Ide. Uma inspiração, um insight, um sentimento, uma emoção. Sabe? E Ele dá isso. Depois Ele dá o que? A certeza. Bem, como eu caminho em Deus e como esse insight, como essa inspiração, como essa ideia, como esse fervor que está no meu coração foi amadurecido, confirmado na palavra de Deus, confirmado por pessoas que têm autoridade espiritual. Por isso que você precisa ter, e todo mundo precisa ter essas coisas. Primeiro, o que eu preciso ter? Rotina espiritual, que me gera intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é quem vai à igreja, é quem tem rotina espiritual diária. Vocês entenderam ou não? Porque você vai à igreja todo domingo não quer dizer que você tem intimidade. Mas quando você tem intimidade, rotina espiritual, você tem uma vida de oração, né? Você tem uma vida de oração, aí você tem intimidade com Deus. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque quem tem intimidade tem inspiração. Tem ideia. Sabe, tem... Perceba uma coisa, é simples. Quantas pessoas aqui, me coloquem nos comentários, eu quero só ver isso daqui. Quantas pessoas, depois que começaram a ter rotina espiritual aqui, se tornaram muito mais criativas? Me coloque aí. Você... Quem aqui, escreva, diga, eu me tornei mais criativo, eu fiquei mais criativo. Você fica mais criativo. Por que é isso? Intimidade. Ou seja, a conexão com a fonte. Ele é a fonte, Jesus disse. Com a samaritana, se tu soubesses, compreendesse o dom de Deus e quem te pede água, Ele daria a água da vida que jorra como fonte até a vida eterna. A água que Jesus nos dá é como fonte. Por quê? Para ter inspiração, intimidade. Depois, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o quê? Continua na rotina. Na minha intimidade, eu vou ter as confirmações. Não basta ter uma ideia, um insight, uma inspiração, um coração inclinado, a mente inclinada a fazer algo. Não. Eu preciso confirmar na palavra de Deus. O que é que Deus me fala? E eu preciso perguntar, para isso eu preciso perguntar todo dia, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É isso mesmo? Eu ainda sou lento para o entendimento. Tem que dizer para Deus mesmo. Eu ainda não entendo direito, eu não tenho clareza, me fala. Aí Deus vai começar a dar palavras. É o suficiente? Não. Por isso que você precisa ter pessoas que têm autoridade espiritual sobre você. Perceba que na palavra de Deus, todas as pessoas tinham alguém que tinha autoridade espiritual sobre elas. Entenderam, não? Porque essas pessoas que têm autoridade espiritual sobre você, elas vão servir de confirmação. Porque senão você vai procurar confirmação em gente que não tem unidade nenhuma com você. Nem autoridade espiritual sobre você. E aí tem gente que vai te confirmar uma coisa que está errada ou vai te tirar daquilo que era para ser. Entendeu, não? Quem tem autoridade espiritual sobre você, ele sente, inclusive para dizer, olha, não é por aí. Ou para dizer, vai lá, coragem. Entendeu? Então, esse é um processo de discernimento. Deus sempre me diz, faça, o resultado, ele nunca... E o resultado é o quê? A vitória. Deus me diz, faça. Você vai ser mais que vencedor. Mas ele nunca me revela o processo doloroso porque talvez eu desistisse. É verdade. Eu olho para a minha história,
E eu digo assim, ainda bem, hoje eu olho e digo assim, ainda bem que Deus não me fala do processo doloroso. Porque se ele falasse antes do processo doloroso, talvez eu voltasse atrás. Mas como ele não falou, e eu já estava dentro, e eu como combatente não desisto, nunca fui e vou até o fim. Então, você se pergunta, por que eu estou sofrendo tudo isso? Você se pergunta, por que eu estou sofrendo tudo isso? E eu te respondo, preste atenção, porque é o processo para te levar ao teu futuro. Como assim, Geraldinho? Me desculpe te dizer, mas esse sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória futura que há de ser revelada em nós. Por que eu estou sofrendo tudo isso? A maioria das pessoas me pergunta isso. Por que eu estou sofrendo tudo isso? Porque é o processo doloroso para te levar ao teu futuro. Ou até como algumas pessoas chamam, ao teu destino, né? Enquanto você olha para si e só vê barro, e só vê lama, e eu sei que muitas vezes nós olhamos para nós, para a nossa vida, para as nossas coisas. Escuta que isso aqui é muito forte. Às vezes a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente olha para aquilo que nós construímos até agora. A gente olha para tudo e diz assim, meu Deus, é barro mesmo, é lama mesmo, é lama mesmo. Padre Léo conta que ele foi convidado certa vez para a Bienal do Livro. E aí os autores católicos nunca iam. E ele se sentiu muito orgulhoso. Eu, lá de Biguá, um lugar simples. Fui convidado para a Bienal do Livro, meu Deus. Olha, você precisa de uma biografia. E precisa de uma foto bem bonita sua. E aí o Padre Léo começou a escrever, e ele disse, ora, o povo fala tão mal da gente que a oportunidade da gente falar bem tem que falar bem muito. Ele já ia em 6 páginas. E ele disse, mas eu quero mais. E aí 6 páginas na biografia dele, viu, já ia. E falando isso, e falando aquilo, e falando isso. E ele foi para a adoração. Quando foi para a adoração, Jesus deu uma visão. E levou ele para a casa dele, para a família, não vou contar toda a história, mas ele levou ele para a casa dele, lá para Biguá, lá para o sítio. Aí foi passando, viu a casa. Aí viu o curral. Aí viu uma vaca. E o pior, que aí deu um close, ele disse, na hora da visão e adoração. O close na hora que a vaca estava fazendo suas necessidades. Chega, era verde. Né? E aí e Deus dizia, esse é você, Léo. Esse é você. E ele disse que ficou assim, passou um filme, ele viu todos os erros que ele já fez, os pecados que ele cometeu, e ele se sentiu, sabe, esterco mesmo, né? Ele fala a palavrinha mais pesada um pouco, né? Então, ele se sentiu assim. E ele olhou, e aí, na visão, deu uma foto, né? E ele lembrou, precisava da biografia e de uma foto. A foto que Deus deu para ele foi a foto de cocô de vaca. Você é isso aqui. E ele olhou, voltou triste. Chegou, rasgou a biografia toda que ele já tinha escrito. Aí o padre ligou e o pessoal lá, olha, preciso da biografia e da foto aí, passar um filme dele. Ele disse, uma foto bem bonita. E ele disse, a foto que Deus mostrou a mim é feia. Ele disse, eu não vou mandar a biografia, não, mas tem que mandar a biografia, não sei o quê. E ele ficou deprimido com aquilo. No outro dia ele foi rezar, adorar o Santíssimo, quando Deus deu outra visão para ele. No mesmo lugar, no mesmo curral da casa dele. Ele viu o mesmo cocô de vaca, só que já não estava mais verde. Estava seco. Seco. E aí ele olhou e a visão foi mostrando. O pai dele chegou, pegou uma pá, pegou o Padre, jogou no carrinho. E aí depois ele pegou e desmanchou e foi colocando nas plantas como esterco, um adubo. E aí ele viu várias flores bonitas saindo dali. Deus disse, Léo, você é aquele esterco. Mas quando colocado nas mãos do agricultor, como seu pai,
vira adubo. E esse adubo gera vida e belas vidas. É assim você, quando é colocado nas minhas mãos. Quando você se entrega nas minhas mãos, eu gero vida e muita vida. Meu Deus, olha como ele foi impactado com aquilo. E eu quero falar para você hoje que está aqui. Talvez você olhe para si e veja esterco, e veja barro, e veja lama. Para o agricultor, não é cocô de vaca, é adubo. Para Deus, Deus não vê você assim feio. Ele vê você um vaso belo, precioso. Talvez você olhe para si e só veja os cacos. Quem aqui olha para si e vê os cacos? E eu preciso te dizer, amado, amada, escolhido, escolhido de Deus, você veio aqui hoje para que Deus dissesse para ti, você não é caco. Eu sou o oleiro. E o barro, a lama nas mãos do oleiro vira um vaso precioso, belo. E você está nas mãos do divino oleiro. Hoje, muitas pessoas deixam de ser lama, barro, caco e se tornam vasos preciosos. Um vaso novo. Você chegou aqui como lama, você chegou aqui na barro, você chegou aqui na lama. Deus hoje está te moldando para um novo tempo. Entenda, o processo é relativo ao tamanho do projeto que Deus tem para você. Pega a palavra combatente. Porque muita gente diz, por que que eu sofro mais que os outros? Por que que minha vida é mais difícil? Por que que para mim nada é fácil? Eu, certa vez, já perguntei no passado, lembra? Eu mesmo perguntava, aqui na comunidade tinha uma frase assim, tudo para nós é mais difícil. Já era uma, né? Nada para a gente é fácil, nada vem assim, pum, nada vem fácil. A gente sempre dizia, nada vem fácil aqui, tudo. E eu até perguntava a Deus certa vez, depois, com o passar do tempo e enfrentando as batalhas, eu entendi que o processo doloroso é relativo ao tamanho do projeto que Deus tem para você. Por que Deus fazia isso? Porque Ele nos treinava. Porque Ele nos dava têmpera. O processo é relativo ao tamanho do projeto de Deus. Então eu vou te dizer, pare de perguntar a Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Por que para mim é tão difícil? Pare de ficar fazendo essa pergunta e comece a procurar viver o teu propósito. Viver o que Deus te deu. Por que você está falando isso, Geraldinho? Porque enquanto você está perdendo tempo, se questionando, por que eu? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Tenha consciência que se esse processo é doloroso, é porque o teu futuro será glorioso. Se o teu processo é doloroso, é porque o futuro será glorioso. Então entenda, o processo de cada um é relativo ao tamanho do projeto. Grandes projetos vão doer mais no processo. Por que eu estou passando tudo isso? Lembra-se. Olhos não viram, ouvidos não ouviram. Mente alguma foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, meu irmão, é por isso. Não consigo entender, não preciso entender. Mesmo sem entender. Viva. O processo é só para você saber o tamanho da obra que Deus vai realizar na sua vida. E aí, José, valeu a pena? Claro que valeu. José deu a volta por cima, alimentou seus irmãos, salvou sua descendência, a descendência do seu povo. Ora, se não valeu. Esse é o problema. O problema é que agora a gente está sofrendo, nós estamos no lenga-lenga do sofrimento, que não é fácil não, é doloroso. Só que, às vezes a gente não entende que está valendo mais que a pena. E aí, José, valeu a pena? Todo esse sofrimento, meu Deus, valeu, gente, valeu. José, seus irmãos, sua descendência teria morrido de fome. Na grande seca. Foram 7 anos de fome. Quem salvou, inclusive os irmãos que caluniaram, ou melhor, caluniaram não, que invejaram e que o venderam como escravo, foi ele mesmo. E aí, tudo foi restaurado.
Por isso, meu irmão, essa é a questão central. Se José soubesse antes do processo doloroso, ele não iria passar. Ia nada. Vai ficar longe de seu pai? Não, eu sou predileto. Vai ser escravo? Não, escravo. Não, vai ser pior. Vai ser caluniado. Vai para prisão. Não. Se José soubesse disso, ele não ia passar. Mas depois de ter passado, ele soube que valeu a pena. Depois que passar, você vai saber. Vai valer a pena. Escreva nos comentários, diga, vai valer a pena. Vai ter que enfrentar os 6 processos de José para chegar ao triunfo. Como assim, Geraldinho? Se preocupe não, amado. O processo da inveja, o processo de puxarem seu tapete e colocarem no buraco, o processo de te traírem e te venderem por 20 moedas, o processo de muitas vezes estar escravo em algumas coisas, o processo de ser caluniado, até ser preso em algumas prisões e depois você vai chegar à sala do trono e vai triunfar. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe não. O processo doloroso que José passou. Talvez você não passe do tamanho dele, porque talvez você não vai ser governador na nação mais próspera da terra, mas para onde Deus vai te levar, vai, dependendo do tamanho, vai ter um processo doloroso para enfrentar. Sabe de uma coisa? Deus não vai dar peso maior do que a tua capacidade de levantar. Aguenta firme. Uma profecia para você. Quer uma profecia para a tua vida? Uma profecia para a sua vida. Sabe aqueles que te causaram mal? Vão te pedir. Hii maisha ni safari, kumana mbele. Usimtamani mwingine mrembo, kumana mbele. Nikaribie nikuonjeshe sukari, kumana mbele. Usimtamani mwingine ila mimi, kumana mbele. Desculpas. Como assim, Geraldinho? Os irmãos de José pediram desculpas a ele. Se prostraram. Se arrependeram. Aqueles que te causaram mal vão te pedir desculpas. Mas eu tenho uma outra palavra para te dizer. Alguns não virão. Não estou falando que todos não. Eu falei, alguns daqueles que te causaram mal vão te pedir desculpas. Outros nunca virão te pedir desculpas, mas vão passar o resto da vida refletindo sobre a honra que Deus fez na tua vida. Pensa numa coisa que você pode ter certeza, amado. Deus te honrará. Diga, Deus me honrará. Se o teu processo está doloroso, o teu futuro será glorioso. Dreams collide. Through the endless night, shadows subside. Soon with echoes in the air, a haunting melody. Classic crossover of our minds set us free. It's an experimental journey, a fusion